Senhor Presidente, Senhora Ministra, Senhora Secretária de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, o PSD aproveita esta oportunidade para abordar 4 questões. A primeira é relativa a uma matéria que é relevante para os contribuintes em geral. A segunda é uma matéria que é relevante, em concreto, para os contabilistas certificados. A terceira é relativa a circunstâncias conexionadas com os registros e notariado. E a quarta e última tem a ver com uma questão de higiene política, digamos assim, por simplificação. Quanto à primeira questão, os contribuintes, se calhar, muito esclarecedoramente, na relação jurídica tributária, são designados como sujeitos passivos. E o que é facto é que muitas vezes demais, são sujeitos a tributações que são praticadas com a inobservância da lei. Obviamente que, quando isso acontece, é por uma atuação involuntária, como é lógico, dos agentes da autoridade tributária, mas a verdade é que, muitas vezes, os contribuintes são obrigados a usar meios de defesa da legalidade e, quer numa fase não judicial, reclamação graciosa e outras, quer na fase judicial, por exemplo, a impugnação e a oposição. E é com base nisto que eu vou colocar a questão. E com especial gravidade e urgência, fruto da situação em que ficámos mergulhados com este vírus, na medida em que houve um quase adormecimento dos tribunais e o próprio Estado, o Fisco, abrandou um bocadinho a sua atividade. E, portanto, isto que eu vou analisar já era grave e agora, na nossa ótica do PSD, é urgente. E o que é que tem a ver? Porque é que nós vamos abordar esta questão? Porque sempre que um contribuinte recorre a um dos meios de defesa, como se presume que a atuação do Fisco é no âmbito do quadro da legalidade, é obrigado a prestar uma garantia. Essa garantia abrange o valor da dívida, mais 25%, mais os acrescidos, ou seja, é uma dívida que se transforma num pesadelo que pode demorar anos e anos e anos. Diz-nos a experiência de quem frequenta os tribunais, pode demorar 5, 10, 15 e mais anos a tramitar um processo destes até final. Acontece que, independentemente de quem vier a obter vencimento no final, muitas vezes para o contribuinte não tem um efeito útil, mesmo que a sentença seja favorável, porque ao ser atacado o património da esfera patrimonial do contribuinte, os créditos de clientes, as contas bancárias, etc., fruto de todas essas circunstâncias, sucede muitas vezes demais, que mesmo ganhando não serve de nada. Quando o advogado dá a notícia ao seu constituinte, não tem quase reação, porque entretanto já anda num psiquiatra, já ficou sem património, já fechou a empresa. Obviamente que estas garantias têm que existir, porque nem todos os contribuintes têm a decência que seria aconselhável, não é? O mito do bom selvagem é uma construção literária. Infelizmente, há muitos contribuintes que, se puderem, entretanto, acautelar o património por meios não lícitos, fazem-no. E, portanto, o que é importante na ótica do PSD é encontrar um ponto de equilíbrio em que o credor-Estado tenha o seu crédito acautelado, mas sem um esforço desproporcionado para os contribuintes que se sentem lesados. E aqui é que tem esse problema. O PSD, ao tempo do governo PSD-CDS, PSD não, PSD-CDS, ao tempo do ministro Durão Barroso, criou um quadro legal que faz sentido, que é quando o processo fica parado, sem que o contribuinte tenha contribuído para esse compasso de espera, por um determinado período, começou por ser 1 ano, depois 2, depois 3, caduca a garantia, ou seja, pode ser levantada sem perda do efeito suspensivo na execução. Ora, o governo subsequente do PS acabou com este quadro legal. Em linguagem mais light, mandou-o para o espaço. Ulteriormente já foi recuperado algum espaço de bom caminho, mas completamente insuficiente. E, nesse sentido, a questão que colocamos a Vossa Excelência é que entendimento é que tem o Ministério e o Governo quanto à possibilidade
de restabelecermos o quadro legal anterior, ou seja, de haver um teto máximo de tempo, um período a partir do qual não é razoável, não é proporcionado o contribuinte continuar com bens penhorados, com contas bancárias atacadas, etc., e o fisco, tranquilamente, demorar o tempo que entender, porque, de certa forma, aquele crédito está acautelado, vamos atrás de outros contribuintes que seja mais difícil de apanhar. E, portanto, isto é na experiência, no contacto com os tribunais, percebemos que isto é quase uma indignidade. Ou seja, o contribuinte não só é sujeito passivo, como muitas vezes é sujeito maltratado. E isso compete-nos a nós, enquanto representantes dos cidadãos, a cautelar. Nesse sentido, e em síntese, para não estender demais, a questão que coloco então sobre esta matéria, e penso que me fiz entender que consegui resumir o que era importante, era saber se Vossa Excelência entende que o regime que estava em vigor anteriormente é razoável. Eu tenho ideias sobre os prazos, o PSD tem ideias sobre os prazos, quer na fase judicial, quer na fase não judicial, mas nem sequer vou apontar prazos, porque o que interessa é que haja um limite máximo, um limiar a partir do qual não é razoável que o contribuinte continue desamparado, anos e anos e anos. Atente-se que o que se está aqui a propor não é nenhum deferimento tácito, nada disso. Depois a decisão há de vir a seu tempo. O que se pretende é a caducidade da garantia sem a perda do efeito suspensivo. A segunda questão, que tem a ver com os contabilistas, tem também a ver com uma realidade que, na ótica do PSD, é injusta, que antes do governo socialista, a que há bocado fiz referência, estava razoavelmente acautelada e que esse governo do PS, na ótica do PSD, alterou e mal. Ora, parece-nos que está em tempo de se poder reparar essa situação, que tem a ver com o seguinte: os contabilistas certificados são responsáveis subsidiários, nos termos do artigo 24, número 3 da Lei Geral Tributária, por dívidas cuja primitiva devedora é uma sociedade com a qual não têm nenhuma relação, mas podem vir a perder todo o seu património, uma vez que a responsabilidade é pessoal e solidária, por dívidas de terceiros. E aqui é que está agora o ponto. Tem a ver com o seguinte: antes das alterações que o governo do PS, ao tempo do engenheiro Sócrates, introduziu no quadro legal, só podiam ser atacados com base na modalidade do dolo, ou seja, é a violação dos deveres que incumbiam aos contabilistas, na altura técnicos oficiais de contas, só por violação dolosa dos deveres. Ora, o PS alterou isto e basta a mera negligência, um desleixo, sei lá, um contabilista que tem um problema em casa, familiar, de saúde, e agora, nesta situação ainda mais compreensível, fica sujeito a perder todo o seu património, sendo até que há seguros obrigatórios que acautelam estas situações, não podem exercer a profissão sem terem um seguro desses, e, portanto, parece ao PSD que, da maneira que está a atual redação, é exagerada, é desproporcionada, porque os contribuintes, a haver uma lesão com base em algum incumprimento do gabinete de contabilidade, podem acionar o seguro. Depois há também as regras deontológicas, pode ser castigado disciplinarmente, etc. Não nos parece, a nós PSD, é que fora do âmbito de um incumprimento doloso dos deveres possa ser atacado esse património pela sua globalidade de uma vida inteira. E peço desculpa, tinha mais duas questões, mas dei conta agora. Eu peço ao Sr. Deputado que conclua, pelo menos essa questão, se é que ela ficou... Pronto, tendo em vista que os contabilistas são uma profissão que é usada e abusada pelo Estado, são quase colaboradores forçados do Estado, irem-lhes buscar também o património todo numa situação que pode ser reparada pelo seguro e em que houve apenas mera negligência, parece-nos desproporcionado, e então o que se propõe é que possa repor-se o quadro anterior. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado.